Josué, capítulo de número 6, versículo de número 20. Amém? Josué 6, 20. A gente vai ler aqui duas partes. Nós vamos ler Josué 20 e 21. E nós vamos ler também Josué capítulo 7, 3 e 5. Está bem próximo, então vamos ler a primeira parte, que é Josué 20 e 21, que diz assim: Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Agora, Josué 7, capítulo de número 3. E voltaram a Josué e lhes disseram: Não suba todo o povo, subam 1, 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá no povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amém? Permaneça de pé ainda. Senhor, Abba, eu peço agora a tua direção, Espírito Santo, que o Senhor possa vir sobre a minha vida, me guiar, me direcionar, que eu vá até onde o Senhor me permita ir, que nada saia do controle, do teu controle. Peço a tua direção, para que a tua igreja possa ouvir, aprender, meditar e colocar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Há uns 4 meses atrás, 4 meses, 5 meses mais ou menos, eu comecei a sentir um incômodo na parte, sei lá, eu não sou muito bom de anatomia, mas eu comecei a sentir uma dor aqui, um incômodo muito pequeno, chato, e ela foi se intensificando. Quando foi um dia, eu estava indo para o trabalho junto com a Dai, eram umas 8 horas da manhã, mais ou menos, e eu estava na marginal, e a dor veio muito repentina, a dor veio muito aguda e veio muito forte, um incômodo totalmente, sei lá, uma dor assim, insuportável. Não vou considerar igual dor de dente, porque dor de dente ela é uma dor que, ela incomoda, mas você ainda aguenta, você fica ali. Essa dor não. Ela veio muito forte, e eu falei: eu não estou aguentando dirigir direito. E graças a Deus, não sei porquê, minha mulher só gosta de dirigir carro automático, ela tem isso na cabeça, e foi o jeito eu dirigir, ir embora. Falei: preciso chegar no hospital, e eu fui no São Luís. Eu cheguei no Hospital São Luís, eu falei: olha, eu estou com a dor aqui, e rapidamente fui para ser medicado, e quando eu cheguei lá, que eu bati um raio-x, eu acho que não é um raio-x, mas foi tipo aquele lá que você entra por completo dentro de uma máquina, uma ressonância, né? Qualquer coisa, a Paloma nos ajuda aí na descrição aí do que eu estava sentindo. Fiz uma ressonância, entrei naquela máquina lá, agoniado, que eu não gosto muito. Quem tem fobia deve sentir um mal-estar terrível. E foi detectado que eu estava com uma pequena pedra nos meus rins, bem pequena, quase, cara, quando ele falou assim, olha, é milímetros,
Silvio, é muito pequeno. Eu falei, não, deve ter um tijolo aí para a dor que eu estou sentindo. Você está falando aí que é uma dorzinha dessa, uma coisa insignificante. Não, amigo, você está enganado. Tem um tijolo baiano aí, só pode. Eu estou comendo e virou um bloco de 6 quilos aí. Ele falou, não, é muito pequeno. Aí eu falei, sério? Aí a médica falou, sério. Hã? Eu não entendi. O exagerado? Pois é. Aí eu falei assim, é isso. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu passei até vergonha. Eu falei, não, um homem como eu, nordestino não sente muito essas coisas, né, Tony? Apesar de que tem uns nordestinos Nutella agora, que misericórdia. Eu sou um deles. E quando ela falou isso, e eu falei assim, mas e aí? Ela, olha, eu vou te passar uma medicação, e se ela não expelir naturalmente, é cirurgia. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Aí ela falou assim, algo que você devia ter feito e não fez, tomar muita água. Aí eu, oi? Aí a Dais, do lado, né, já falou, fala Deus. Já entrou no manto já e falou, isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou contando isso? Porque hoje eu queria falar aqui, se vocês observaram o que eu acabei de ler, foram 2 fatos semelhantes, ou melhor, 2 fatos muito próximos, mas totalmente inversos. Por quê? Vamos lá, eu sempre gosto de fazer uma pequena síntese da história, pegar um pouco da história para poder introduzir na mensagem, para que vocês entendam. Aqui está no início da caminhada de Josué. O que aconteceu? O povo está lá, escravo no Egito, passaram vários anos escravos. Deus levanta um homem no meio do povo chamado Moisés. Moisés, ele depois que ele foge do Egito, depois que ele se torna pastor de ovelhas, Deus chama ele acha que não era capaz de realizar. Deus disse assim, relaxa, não vai ser você mesmo, vai ser eu, fica tranquilo, Moisés. Aí ele falou, não, deu 1000 desculpas, mas Deus disse, não, é você. Ele vai até o Egito, ele fala para Faraó, olha, Deus está dizendo assim, meu irmão, deixa meu povo ir. E o que Faraó fez? Endurece o seu coração, ele não deixa o povo ir. Por quê? Porque o povo era escravo, o povo fazia o que Faraó queria, o povo construía aquelas grandes pirâmides, o povo fazia tudo que Faraó queria na base do chicote. Por que ele deixaria o povo ir? Aí ele disse assim, não, esquece aí. Aí Deus disse assim para Moisés, relaxa Moisés, ele vai ver o poder da minha mão sobre o Egito. E começa as 10 pragas, e vem as 10 pragas, castiga o Egito, até que a última praga, que é a praga dos primogênitos, o que acontece? Faraó não aguenta, com o coração estraçalhado, com o coração dolorido, ele permite o povo sair do Egito. O povo sai do Egito, vai lá com Moisés, a primeira prova que eles passam, qual foi? O Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles chegam diante do mar, e a primeira coisa que o povo faz, cara, o povo é muito engraçado. Eles estão livres. Eles viram o que Deus fez. Mas o que eles disseram para Moisés? Moisés, não tinha sepultura o suficiente no Egito para que nós morrêssemos lá? Moisés disse assim, ô povo ingrato. Mas Moisés também se abala, porque ele vai orar a Deus, ele disse, Deus, e agora? E Deus disse assim, Moisés, o que tens nas mãos? Ele disse, eu tenho um cajado. E eu não gosto de mistificar coisas, porque o que fez o mar abrir não foi o cajado. O que fez o mar abrir foi a obediência de Moisés, porque ele disse assim, eu tenho um cajado. Ele disse assim, então marcha. Ele não disse então, o cajado vai fazer abrir. Obedece, meu filho, obedece, vai nas águas. E Moisés, na hora que pisa, o mar se abre ao meio. O mar se abre ao meio, eles vão, eles caminham. A história diz que eles passam 40 anos peregrinando até encontrar a terra prometida.
Por quê? Eram quase 5 milhões de pessoas. Era quase 5 milhões de pessoas que Moisés está andando com essas pessoas. Imagina isso, irmão. Imagina uma população mais ou menos, alguns dizem que esse número é só os homens, se for colocar mulheres e crianças, é quase 12 a 15 milhões de pessoas, é milhões. E eles estão caminhando lá, até que eles chegam, eles fazem algumas coisas que aborrecem a Deus, eles fazem algumas coisas que deixam Deus irritado, mas Deus amava aquele povo. Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos, ele estabelece os 10 mandamentos quando ele recebe no Monte Sinai. E a Bíblia diz que quando Moisés sobe para o monte fumega, o monte é como se Deus dissesse assim: eu estou descendo, Moisés, prepara aí a pista de pouso. Na hora que Deus descia no monte, o monte estremecia. E um dia quando Moisés desce, e ele traz consigo as pedras dos 10 mandamentos, diz que o rosto dele brilhava, e ele colocava sobre si, no seu rosto, um véu, para que ninguém pudesse morrer quando olhasse para Moisés. Sabe o que o povo estava adorando? Um bezerro de ouro. O povo tinha construído um bezerro, estava cometendo as mesmas práticas que os egípcios faziam. Eles estavam adorando a outro Deus. E não se escandalize, por várias vezes Deus mandou matar, e mandou matar mesmo. Era um tempo de conquista, era um tempo de guerra. E Deus disse assim: Moisés, que morra ao fio da tua espada, e aqueles que fugirem, pode deixar, que eu vou fazer alguma coisa. E morrem boa parte da população. Ficam poucos, e um desses poucos foi Josué e Caleb, aqueles que foram espiar a terra, porque quando eles chegaram em determinado lugar, Deus disse assim: eis a terra que eu tenho diante de vocês, é vossa. E quando eles foram espiar a terra, e que eles voltaram, o que eles disseram? A terra é boa, mas está habitada, e tem gigante no meio delas. E alguns ficaram com medo, e Josué e Caleb disseram assim: se Deus está dizendo que a terra é nossa, ela é nossa. Sabe aquelas pessoas sangue no olho? Sabe aquelas pessoas que você diz assim: irmão, a gente precisa ir agora em tal lugar. Ela fala assim: vamos. Mas onde você está? Eu estava dormindo, mas já levantei, vamos lá. Era Josué e Caleb, cara. Não tinha medo, tomava a frente, e eles foram. Deus chama Moisés no monte, diz assim: Moisés, olha a terra, mas você não vai pisar na terra, Moisés. E tem muita gente que às vezes fica assim: ai, Moisés não pisou na terra, Moisés não entrou na terra. Irmão, Moisés foi para uma terra muito melhor, cara. Moisés foi para uma terra incorruptível. Tem gente que fica: ai, que dozinha de Moisés. Que dó nada, ele foi sepultado pelo Senhor. E eu acredito que assim como Elias subiu aos céus, assim como Enoque foi transladado, Deus também só permitiu que Moisés deitasse, mas depois ressuscitasse Moisés e dissesse para ele: eu tenho uma terra diferente para você. Eu creio, eu posso pensar isso. Caleb, ou melhor, Josué assume a missão de guiar o povo. E como todos sabem, a primeira coisa que Josué faz quando ele sabe que Moisés morreu, o que ele faz? Ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz que Josué foi orar, e o Senhor encontra com ele como fazia com Moisés. E disse assim: meu filho, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Só tem uma coisa que eu te peço: medita nessa palavra dia e noite.
ser forte e corajoso, e eu te ajudarei. E Deus fala isso para ele algumas vezes, e aí é como se desse aquele upgrade no cara, e desse lá uma injeção de ânimo nele. Se ele já era aquele cara corajoso, agora ele virou mesmo um dos valentes. Agora ele vira aquele cara que fala assim: meu Deus, eu falei com Abba, e ele está dizendo que está comigo, e se ele está comigo, já era, vamos lá. E eles caminham. O primeiro grande obstáculo que eles têm é diante deles um mar. E se você observar, e eu fui ver a história em si, onde eles estavam ali, eles estavam num rio muito grande. E o que ele diz? Quando o povo veio, ele fala assim: Senhor, assim como você foi com meu servo, com teu servo Moisés, o Senhor disse que seria comigo. E ele faz o quê? Ele pisa na água e a água se abre e eles passam. Ali foi assim, é como se fosse o batismo de Josué para dizer: eu não disse que eu sou com você? E eles vão. Eles fazem a circuncisão do povo, eles começam a habitar na terra, e o primeiro grande desafio deles em guerra é uma cidade chamada Jericó. Eles precisavam conquistar. Jericó era uma cidade murada, Jericó era uma cidade totalmente cercada, muros muito largos. Alguns arqueólogos dizem que dava para passar um carro por cima da muralha. Você tem ideia que grossura era essa muralha? A muralha era muito larga, e eles tinham a presunção de achar que ninguém poderia destruí-los, porque eles estavam ali totalmente bem, para que nada pudesse transpor aquelas muralhas. Eu vou chegar onde eu quero, mas eu preciso falar disso. Quando eles veem que as muralhas são intransponíveis, a Bíblia diz que Josué, ele vai orar. E quando ele sobe num determinado monte, ele encontra um homem. E esse homem está com a espada na mão. Josué diz assim: ei, você está conosco ou contra nós? E diz que o homem lá diz assim: nem uma coisa, nem outra. Aí ele: e então? Aí ele diz assim: eu sou um mensageiro do Senhor. Eu não vim para lutar, mas eu vim para dizer para você que o Senhor vai entregar Jericó nas suas mãos. O Senhor vai entregar Jericó em suas mãos. Não era um anjo de guerra, era um anjo mensageiro. E até no céu a hierarquia, irmão. Até no céu a hierarquia. A Bíblia diz que Deus tem anjos que eles vão dar notícias. Se você observar bem o que aconteceu com Maria e Ana, a Bíblia diz que vai um anjo até lá e diz assim: olha, você assim. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Ele disse assim: eu já enviei um anjo para dar a resposta a Daniel. Só que quando ele viu que Daniel, alguma coisa estava impedindo, o que Deus fez? Ele chama aquele anjo e diz assim: agora não vai anjo nenhum de recado, agora vai um anjo de guerra. E ele envia o anjo, e ele diz assim: pode cortar a tripa de todos os demônios, pode fazer um churrasco deles. E diz que um anjo vem poderoso, e ele entra na batalha por Daniel, e dá vitória a Daniel. Ele disse assim: Josué, eu estou aqui para te dizer que o Senhor está entregando nas suas mãos, mas você precisa fazer algumas coisas. E a primeira coisa que Josué fez, quando o anjo disse, ele se prostra. E a Bíblia diz que ele adora. E ele diz assim: olha, você vai fazer o seguinte: você vai dividir
várias coisas aí. Você vai pegar sacerdote, os sacerdotes vão pegar lá a trombeta, você vai pegar alguns homens de guerra, e esses vão pegar a espada, você vai pegar os levitas, e eles vão fazer determinada coisa, e você vai fazer o seguinte: num dia você vai rodear a cidade, no outro dia você vai rodear a cidade de novo, você vai fazer isso 7 vezes, na 7ª vez, você não vai rodear uma vez só, você vai rodear 7 vezes essa cidade. Na última vez, quando você for acabar o ciclo da cidade, vocês vão gritar. E Josué faz tudo como Deus manda. Faz tudo como Deus ordena. E ele prepara o povo, ele prepara os sacerdotes, ele prepara tudo. E a Bíblia diz que quando é no 7º dia que eles estão acabando a última volta, eles gritam, eles alertam, eles dão um júbilo. E acontece algo que alguns dizem: foi um terremoto. Mas sabe quando Deus descia no monte e o monte fumegava? Sabe quando Deus descia no monte e o monte tremia? Aconteceu a mesma coisa, irmão. Deus desceu e pôs os pés naquela muralha, e não ficou pedra sobre pedra, e o povo invadiu a cidade de Jericó e obteve grande vitória. Eu não vou nem falar de Raabe. Raabe preparou os espias que foram na cidade, ela se salvou, tudo bem. Aí a cidade era muito rica, a cidade tinha muito ouro, prata. E o que aconteceu? E o nome dessa mensagem é Falhando nos Detalhes. Quando Deus alertou o povo, ele disse assim: olha, vocês vão pegar as riquezas, e essas riquezas vão para o tesouro do Senhor. Ouro, prata, tudo vai para a riqueza do Senhor. Os animais, as pessoas, pode matar a fio da espada, não tem problema. Eu sou o Senhor de vocês, não deles. Só que existiam algumas pessoas que eram gananciosas, soberbas. E a Bíblia diz que há uma tribo lá onde tinha um homem chamado Acã. E diz que Acã, quando ele invade Jericó, ele vê uma capa de prata, ele vê uma capa lindíssima, e ele disse assim: não, como pode? Já tem tesouro demais, a gente trouxe muitas coisas do Egito, para que Deus quer isso? O que Deus vai fazer com isso? Eu não sou oportunista. Eu poderia pegar muito bem aqui e falar: está vendo, irmão? Mas eu não posso fugir daquilo que é a verdade. Muitas pessoas às vezes pegam aquilo que é do Senhor e tentam fazer e agir como se fosse seu. Não é seu, irmão. Dízimo é do Senhor. Não tente achando que é seu. Deus te dá 90% para você cuidar. Não tente pegar aquilo que é de Deus. A mesma coisa às vezes é com pessoas. Se Deus colocou a mão naquela pessoa, se aquela pessoa está debaixo da graça de Deus, não tem o que fazer. É Deus que pôs a mão. E Acã pega, esconde e coloca dentro da sua tenda. E aí eu quero entrar aqui em algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Por que nós falhamos nos detalhes? Por quê? Por que nós falhamos em detalhes? E eu coloquei 3 coisas aqui importantes que aconteceu com eles. Nos preparamos para as coisas grandes, mas ignoramos as coisas pequenas. É muito comum. É muito comum a gente ignorar aquilo que às vezes a gente acha que é inútil. E foi o que eles fizeram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles venceram Jericó, uma cidade totalmente preparada, tal. E aí quando foi para invadir Ai, simplesmente alguém veio e falou assim: Josué, para que você vai mandar um exército para Ai?
Manda aí uns 3.000 homens que... Manda aí uns 3.000 homens que dá conta. Manda aí uns homenzinhos aí, vai lá e destrói. A gente destruiu Jericó. Ó, Josué, a gente destruiu Jericó. Ai, o que é ai diante da gente? E aí eles foram. Ele pegou esses homens, sabe o que foi que aconteceu? Levaram um couro, apanharam, muitos morreram. E quando eles voltaram, me perdoe a expressão, com o rabinho entre as pernas, sabe o que foi que Josué foi fazer? Foi chorar para Deus. Ai, Senhor, fez a mesma oração do povo. Ai, Senhor, por que o Senhor nos tirou do Egito? Era para nos envergonhar aqui diante desse povo. E quando souberem que a gente foi humilhado diante de Ai, os amorreus, os jabuseus, os cão lá não sei da onde, vão vir e vão nos destruir. Outro dia eu pregava aqui na igreja, falando de Deus não se zomba. E aconteceu a mesma coisa. E quando Josué está lá prostrado, Deus disse assim: ei rapaz, levanta-te daí, fica pianinho. Eu imagino Josué levantando, ele lógico não usava os cremes que as mulheres usam hoje, que tem mulher que chora. Aí quando aquele creme não é aquele, tem um nome, não tem, vida aqui, rímel. Quando não é aquele a base de água, sei lá o que. Aí parece que virou um vampiro que fica todo, eu imagino Josué levantando assim, o catarro caindo. Ele... Deus disse assim: para de chorar. Ô mané, tem pecado no meio do povo. Eu não te dei ordem para fazer tal coisa? Deu, Senhor. Então, tem gente que não cumpriu aquilo que você falou. E quando ele foi, e Deus deu todas as ordens para ele, você vai escolher da tribo cada família, e você vai julgando cada família. Vai chegar uma hora, pode deixar, já é o Espírito Santo agindo, dizendo assim: Josué, vai chegar uma hora que você vai saber quem foi. E ele começou a julgar tribo por tribo, família por família, até que chegou na família de Acã. E diz que quando chegou na família de Acã, o Espírito Santo revela para Josué e disse assim: Josué, foi ele. Aí disse assim: meu filho, o que fizestes diante do Deus eterno? Eu estava ontem conversando com a Dai. A gente estava ontem lembrando de algumas coisas no tempo da nossa infância, do tempo da nossa juventude. Irmão, já houve um tempo na igreja em que esse lance de revelação, o negócio era fogo, irmão. De repente você estava aqui, aí estava aquela irmãzinha do coque, aí ela levantava, ó. Você fala assim, irmão, ou você vaza, ou ela vai na sua cabeça e você vai passar vergonha. E a Dai lembrava de um caso, que ela disse que ela estava na igreja, uma determinada igreja, e ela disse que tinha 3 irmãs, e essas irmãs eram... Quando falava assim, olha, Deus está falando, aí falava, ih, meu amigo, tem alguma coisa aí em secreto, então vaza. Diz que a irmã, o pastor estava sentada lá no púlpito, diz que a irmã subiu, falou, eita, dia de Santa Ceia. Diz que o pastor parou de pregar, o que estava aqui, e o pastor estava lá. A irmã chegou e disse assim, eis que manda dizer o Senhor, tem pecado aqui. E o Senhor hoje está te tirando daqui. E o Senhor hoje manda dizer para você, ou você se acerta, mas já era. Ele está dizendo assim, olha, eis que te tiro daqui, porque pecastes contra mim. Uma ceia, irmão.
Todo mundo ficou. E o pastor lá, de cabeça baixa. Diz que o pastor terminou de pregar. Falou assim, é muito comum, era muito comum isso. Tem alguém que quer falar alguma coisa, pedir perdão de alguma coisa. Diz que o pastor da igreja se levantou e disse assim, eu quero falar. Diz que ele falou assim, tudo que a irmã falou é verdade. Eu estou em pleno adultério. Eu estou adulterando e eu não vou dizer quem, mas... Irmão, isso quebra qualquer coisa. E foi exatamente o que Acã fez. Por causa de Acã, muitos morreram. Por causa de Acã, o povo foi envergonhado. Por causa de Acã, muitas pessoas deixaram de cumprir a promessa que Deus tinha para a vida deles. Às vezes você acha, não, o pecado é meu, não, mas pode influenciar em outras vidas. O pecado, ele sempre vem acompanhado de desgraça. O pecado desmoraliza. O pecado, as pessoas vão olhar e elas não vão julgar só você, elas vão julgar Jesus. Elas vão dizer, opa, não era o cristão, não era o crente, não era aquilo, não era tal coisa. O pecado, ele traz essas consequências. E sabe onde está o defeito aqui? É que a gente se prepara para enfrentar gigantes, mas às vezes a gente perde para os anões da vida. A gente às vezes não imagina que uma pedra pode, a gente diz assim, não, essa montanha vai sair, mas a gente pode tropeçar numa pequena pedra no caminho, e às vezes a gente não dá importância para isso, e é aí onde está a nossa falha. É aí onde às vezes a gente falha terrivelmente. Josué se prepara para enfrentar Jericó, mas ele ignora Ai. Às vezes a gente se prepara para tal luta, mas nos detalhes da vida a gente não dá a importância que tem que dar. Às vezes a gente está assim, não, o Senhor vai me usar para poder pregar para as nações, e às vezes dentro da sua casa está precisando de salvação. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Segunda coisa, na maioria das vezes desprezamos as coisas pequenas. Sabe por que eu contei a história da dor que eu senti aqui? Porque era uma coisa tão insignificante. E quando a Dai falava para mim, toma água, toma água, toma água, eu simplesmente dava de ombro, eu nem ligava. Precisou vir uma dor insuportável para entender a importância de tomar água. Agora, meu amigo, se a Sabesp, eu bebo água igual um louco. Por quê? Porque a dor que eu senti, eu não quero sentir de novo. Mas eu precisei sentir para entender. Só que às vezes na vida a gente não tem a segunda chance. Então hoje é uma mensagem de exortação. Hoje é uma mensagem que vai te levar a você imaginar o seguinte: o que eu estou fazendo? Eu ouvi o pastor Tiago Brunet falar algo muito importante. Ele disse assim, que um dia o filho dele, a filha, não lembro agora quem, falou assim, não, eu não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Jesus. Aí caiu a ficha dele, que ele disse assim, eu estou ganhando o mundo, mas estou perdendo minha família, eu estou perdendo minha casa, eu estou viajando, não estou vendo meus filhos crescerem. E ele disse que ele pisou no freio e disse assim, eu preciso redirecionar as minhas prioridades. Sabe por que às vezes casamentos acabam? Por falta de um diálogo. Sabe por que às vezes filhos saem de casa?
porque faltou o pai ou a mãe de dizer: filho, eu te amo. São coisas que às vezes parecem pequenas, mas faz uma diferença muito grande. E aí a gente se prepara, a gente vem para a igreja, e a gente faz aquelas orações às vezes que, na moral, cara, nem a gente acredita muito. Porque a gente está criando um macro e a gente esquece do micro. Quando foi para pintar essas paredes, eu lembro que tinha um andaime aqui, Silvio. E esse andaime era muito alto. Só que era um andaime que, para você deixar ele na altura adequada, você tinha que montar peça por peça. Porque a gente tem uns engenheiros aqui que só Jesus. A gente tem uma escada, só que a escada chega só na metade da parede. O que fizeram? Emendaram a escada em outra. Rapaz, sabe aquele sinal de desastre? Você fala assim: eu quero ver o homem que vai subir nessa escada. Primeiro que na hora que ela ficou de pé, ela ficou assim. Aí eu falei: vamos lá, né, gente? Quem vai subir aí? Aí eu falei, eu olhei e falei: eu não subo. Amarrada com os nó. Acho que nem uma criança de 2 anos dá uns nó daquilo. Eu falei: cara, tá na cara que isso não vai dar certo. Você lembra, Tony? Na hora que alguém tentou subir a escada, aí eu falei: ela está dando sinais. Ela está dando sinais que alguém vai cair. Falou: vamos fazer uma coisa direito. Sabe por que fizeram isso? Porque dava trabalho montar o andaime. O andaime era grande. Não era, Tony? O andaime lá, cara. Sabe por que Josué venceu Jericó? Porque Deus deu as instruções para ele de como era para ele agir. Sabe por que muitas das vezes a gente perde as batalhas, a gente é derrotado? Porque a gente parou de ouvir a voz de Deus. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Porque a gente quer fazer do nosso tempo. Porque a gente acha que a gente está certo. Porque a gente acha que tem experiência. Porque a gente ouve todo mundo, mas não ouve a voz de Deus. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está lá. Essa escada vai cair. Pega o andaime. Vai dar trabalho. Vitória dá trabalho. Conquista dá trabalho. A vida dá trabalho, mas ela é como se fosse um lego da vida, e cada peça tem a sua importância. Cada peça vai ter uma importância no final do quebra-cabeça. Não adianta a gente olhar e falar: isso aqui não serve para nada. Quem já teve a oportunidade de ver um mecânico montar um motor de um carro? Alguém já viu? Já, André? Eu sou muito curioso e eu já vi. Se é eu sei, porque, quer ver uma coisa muito comum? A Dai tem a combosa lá, que tem a cara do Adorai, né, Dai? Dai, você já tem uns macetes, não tem? Quando ela está assim, você fala: isso aqui eu já sei o que é. Uma vez, eu trabalhava na fábrica, e o dono da fábrica, o Babau, o Marquinhos vai lembrar. Rapaz, as Kombi era o vale de ossos secos. Mas sem o Senhor profetizar, estava só o vale de ossos secos mesmo. Era só o pó, meu amigo. Aí assim que eu comecei a trabalhar na fábrica, o Babau falou assim: vai lá entregar no Vadinha. Jones, ali não tem aquele caminho que vai para Estrada de Barro Branco, né? Aquele de terra, né? E ali vira. De madrugada, um dia, era umas 5 horas da manhã. Estava tudo escuro. Estava tudo escuro. E aí eu fui, entreguei lá os pães.
morrendo de medo, porque era muito escuro. Quando eu estou voltando naquela parte do escuro, eu acho que o Satanás sabe das coisas e ele prepara a armadilha para os servos do Senhor. Cara, quando chegou naquele meinho ali, a perua fez assim, ó. Eu só não me benzi porque eu não acredito nisso. Mas eu fiquei com medo, meu amigo. Medo. Eu falei, Jesus, e agora, Senhor? Aí eu liguei pro Babau, eu falei, Babau, a perua morreu, Babau. E o Babau era, cara, pensa num cara assim, desesperado, era o Babau. O que você fez? Eu falei, eu estava dentro, ela morreu, cara. Aí ele se acalmou, ele disse assim, você consegue iluminar a parte de trás? Consigo. Abre a tampa, vai ter uma correia, blá, 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 blá. Ela está solta. Aí eu falei assim, tá. Você vai pegar, ó, pelo telefone, cara. E era aquele tijolo, tamanho desse microfone aqui. Ele falou, você vai pegar e sair, vai passar em tal lugar, vai ter uma presilha, coloca lá. Eu falei, não pode. Ele tá de brincadeira. Eu fui, passei, coloquei. Ele falou, dá na chave agora. Dona, na hora que eu liguei, a perua parecia uma Ferrari. Eu falei, Babau pegou. Sabe o que eu aprendi ali? Que eu precisava conhecer o ambiente onde eu estava, as coisas que estavam me cercando. Uma das grandes falhas da nossa vida, e porque a gente cai, é porque a gente ignora coisas simples. A gente ignora comer na mesa, olhando um para o outro. A gente ignora, às vezes, desligar a televisão um dia e falar, vamos conversar. A gente ignora, às vezes, na hora que for dormir, dar um beijo e falar, eu te amo. A gente vai ignorando coisas simples da vida. E aí a gente vai complexando tudo. E a vida já é complexa demais, irmão. Se a gente ignorar as simples, a gente vai ser alvo fácil das coisas que vão vir sobre nós. E eu coloquei aqui, ó, temos o hábito de achar que existem pecados que Deus ignora. Sabe o que foi que Acã achou? Ele achou assim, não, já tem ouro demais, ninguém vai sentir falta. Não, já tem ouro demais lá. Por que ele vai notar que vai sumir uma capa de prata? E às vezes a gente, por exemplo, a gente fala assim, hoje eu não vou para o culto. Ninguém vai sentir falta. Ninguém vai prestar atenção se eu não fui. Ninguém vai ligar. Ei, irmão, um dia que você não vem para cá, é um dia sem alimento. É um dia que você não come. É um dia que talvez na sua vida, lá na frente, vai faltar para você justamente aquilo que foi ministrado naquele dia. Ignorar coisas simples assim da vida é ignorar aquilo que Deus quer fazer em nós. Não estou aqui, e vocês sabem, não estou aqui falando que você tem que ser rato de igreja. Eu sei que tem momentos da vida, eu aprendi isso com o pastor Anderson. Ele falou assim, ele disse que um dia na igreja dele, ele falou, olha, irmão, não precisa vir todo domingo, domingo tal, sai com sua família. Aí disse que um pastor chamou ele e falou assim, pastor, como é que você fala isso para a igreja? Ele falou, irmão, se eu não pedir para eles viver igreja fora daqui, nada tem sentido se eles viverem só aqui. Eu falei, velho, tem muito sentido o que ele falou. O problema é quando a gente não vive nem aqui nem fora. Aí falta o sentido mesmo. Quando se trata de pecado, por favor, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Tanto
faz diante de Deus roubar um banco como roubar uma mulher. As consequências sim são outras, mas diante de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. As mensagens de Jesus, se a gente pegar Jesus, é amor, Mas uma das coisas mais duras que Jesus disse foi quando disseram assim: Senhor, ele falando sobre o divórcio, pode alguém assim depois casar, morreu, não sei o que. Aí Jesus falou: se um homem olhar com desejo para uma mulher, ele já cometeu adultério. Você tem noção do que Jesus falou, cara? Numa sociedade que a gente vive hoje, tão machista. Você tem ideia do que Jesus falou hoje, numa sociedade tão vulgarizada que a gente vive? A gente está a uma semana de uma festa totalmente carnal. A gente está a uma semana de uma festa totalmente pecaminosa, chamada carnaval. A gente está vivendo uma época onde se vai mostrar a fralda de uma criança, eles mostram uma mulher sensualizando. Se eles vão falar de qualquer assunto, eles têm que colocar lá uma mulher sensualizando, porque eles entendem que aquilo é chamativo. Vocês têm ideia do que é viver hoje numa contramão dessa? Tem que ter muito Espírito Santo na vida, irmão. Tem que amar as esposas, amar os maridos. Tem que amar a obediência, tem que amar o respeito. Tem que ter Jesus dentro de si. Porque as coisas estão invertidas. E se você for o manezão da turma, se você for aquela que não vai com as outras, você vai ser taxado de trouxa. Deixa, irmão, deixa de chamar de trouxa, deixa de chamar de panaca, deixa de chamar de viado, de homossexual, pode chamar de qualquer coisa. Você tem uma honra com Jesus. Você tem lá um anel, uma aliança com Ele, e se depender dEle, é inquebrável. O que fazer para não tropeçar em coisas pequenas? Cuidado com a autoconfiança. Hoje a gente vive um paralelo muito grande. Eu já vou encerrar, para que nós possamos orar. Por quê? Existem pessoas, às vezes, que não têm confiança nenhuma. São aquelas pessoas que se menosprezam. Parece aquela... Eu não lembro agora que bicho é esse. Mas tem um bicho que ele fala assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não tem? Alguém já viu? Eu acho que é uma galinha não sei o que, galinha da Angola. Galinha da Angola. Você mexe nela, ela: tô fraco. Se ela está feliz, ela: tô fraco. Tem crente que é assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Ao mesmo tempo que se menosprezar é ruim, é a mesma coisa com a autoconfiança. Pode ser algo terrível. Porque a autoconfiança, ela deixa a gente com o nariz empinado. A autoconfiança, ela anda lado a lado com algo chamado soberba. E soberba destrói qualquer pessoa. Eu sou a favor da gente acordar e dizer todo dia para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Sou fraco, sou pequeno, mas com você eu sou forte. Me ajuda a vencer as lutas de hoje. Me ajuda a vencer as tentações de hoje.
Eu chegar no espelho e olhar, eu sei que o Senhor me ama, eu também me amo. Ó, a conexão tá boa aqui, nós dois, tá perfeita. Mas não aquela coisa de narcisismo, de ficar se olhando e, nossa, como eu sou lindo. Ai, jogou a forma fora. Aí, por que, minha Maria? Tem alguém assim? Uma marinete, ela faz isso. Tem gente que a balança não fica no equilíbrio, sabe? Tem dia que ela acorda e nem olha para o espelho e fala: tem um derrotado aí na frente. Equilíbrio, cara. Eles tiveram autoconfiança e ignoraram Ai. Falaram: manda aí uns 3.000 homens, e levaram a surra. O que era para Josué ter feito? Ter ido orar de novo. Era para ele ter encontrado um homem em cima do monte de novo. Quando o homem falou para ele, disse assim: nem uma coisa nem outra, mas eu entreguei Jericó nas suas mãos. Alguém falou para ele que Jericó já estava no papo? Autoconfiança é uma porcaria. Eu não queria tocar nesse assunto, mas só para ilustrar, eu gosto muito de ilustrar, e eu vou ter que falar um pouco, bem rápido, de futebol. Amém, André? Por quê? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu acompanho o futebol assim, muito de perto. E o meu time, aquela draga, contratou um monte de estrela. Pegou lá, que Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego, não sei o quê. Vai jogar contra o Fluminense. Fluminense, o que tem? Nem água lá tem. Um time que está devendo todo mundo. Quem é o favorito? Flamengo, opa. Contratou um monte de gente, cara. Para que treinar? Como dizia o Romário, treinar para quê? É o Fluminense, vamos lá e vamos estraçalhar, vamos dar uma surra, vamos acabar com tudo. O que aconteceu? Eles perderam. Por quê? Porque ganhar aqui é fácil, irmão. A nossa guerra não se ganha aqui, ela se ganha aqui. É no joelho. É no joelho. Se a gente levantar e achar que o diabo vai fugir da gente porque a gente veio para um culto de Santa Ceia, ou porque a gente veio para o Adorai, ou porque a gente é do Adorai, nada disso assusta o diabo. Tem uma mensagem de John Piper, que é um dos maiores pregadores da época, que ele diz assim: o diabo toma café todos os dias com a fé de muitos crentes. Você tem noção do que é isso? Ele disse assim: o diabo todo dia toma café com a fé de muitos crentes. Porque a gente é muito bom às vezes de garganta, mas a gente não coloca o joelho no chão. A Bíblia diz que quando a história diz que Pedro, quando ele foi ser crucificado de cabeça para baixo, quando olharam para o seu joelho, o joelho dele parecia joelho de camelo, de tão grosso que era. Era um homem de oração. Josué ignorou tudo aquilo que ele tinha acabado de aprender. E eu queria apenas encerrar falando algo. Para encerrar, eu quero ler duas coisas. Olhar a situação. O que fazer para não tropeçar em coisas pequenas? Olhar a situação e ver que não há e ver se não há alguma coisa errada. E a terceira coisa é ter humildade para dar tempo. Se a gente não aprende, e é muito difícil a gente aprender com as vitórias, a gente precisa aprender com as derrotas. E às vezes as derrotas ensinam muito mais. Às vezes as derrotas ensinam muito mais. Eu precisei sentir uma dor terrível
para poder dizer assim: eu preciso tomar água. Eu não fui preventivo, eu não liguei, eu não ouvi o que era necessário. E quando eu senti, aí eu falei assim: foi na derrota que eu entendi. Foi quando eu senti na minha pele o que é. E eu estou hoje aqui para dizer para você: você não precisa passar por derrotas para poder aprender coisas na sua vida também. Para isso que a Bíblia serve. Sabe o que eu amo da Bíblia? Ela podia ter esquecido essa derrota de Ai. Podia ter falado só assim: não, eles venceram Jericó, e de Jericó eles conquistaram o povo. Não poderia? Mas a Bíblia é muito clara quando fala também, quando as pessoas erraram, quando caíram. Davi venceu gigante, Davi venceu cidades, Davi conquistou reinos, mas ele perdeu para uma mulher chamada Betseba. O homem que derrotou Golias, o homem que venceu Golias, quando foi ver, ele estava diante de Deus, diante do profeta Natan, e Natan dizendo: você, Davi, pecou contra o Senhor. A Bíblia não esconde os erros desses homens. Você não precisa diante de Deus esconder os seus erros. Mas eu estou aqui para dizer que lá em uma das cartas de João, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado fiel e justo. A Bíblia também diz que pecados confessados são pecados perdoados. Talvez alguma ai entrou na sua vida, você caiu, você errou, você pecou, mas é hora de se levantar, meu irmão. É hora de se colocar em pé, porque ainda tem muitas cidades para serem conquistadas. O seu casamento não vai acabar por causa de uma derrota. A sua vida sentimental não precisa ser destruída por causa de uma derrota. Talvez você chegou e fez a mesma oração de Josué: por que, Senhor? Por que, Senhor? E eu quero dizer para você que o Senhor tem resposta para você hoje. E talvez Ele está pontuando na sua vida aonde você tem que tirar alguma coisa, aonde você tem que acertar a sua vida.